Plástico. São poucos os lugares no planeta que você não vai ter contato com ele. Aliás, você já parou para pensar como seria a nossa vida sem o plástico? Provavelmente o planeta estaria melhor, mas o nosso dia a dia seria bem diferente. Ele realmente está em todo lugar. Difícil encontrar produtos que não contenham plástico. Mas e aí, de onde ele vem? E como ele está relacionado com bolas de bilhar explosivas? Bem, o termo plástico já é bem antigo e para variar vem da Grécia. O termo grego plásticos é utilizado para classificar um material que pode ser moldado por meio do calor ou pressão para criar outros objetos. Materiais como resinas de árvores e o marfim. Mas o que realmente queremos saber é de como surgiu o primeiro plástico sintético, aquele que é produzido em laboratório e que você pode encontrar em qualquer rio ou ilha deserta. Como na maioria das invenções abordadas no canal, o plástico artificial é o resultado de muitos pesquisadores e inventores, muitos mesmo. Então eu vou mostrar apenas alguns mais relevantes, como o inglês Alexander Parkes, responsável por criar o primeiro plástico artificial em 1856. O Parkesine, como ele chamou, era um plástico semissintético obtido através da mistura de nitrocelulose com solventes como álcool e plastificantes como óleo vegetal ou cânfora. O resultado era um plástico que podia ser moldado quando aquecido e que foi apresentado ao público em 1862 em uma grande feira internacional de Londres. Empolgado com o retorno do público, ele fundou em 1866 a Parkesine Company, que produziria a matéria-prima a granel para ser utilizada em uma grande gama de produtos. Mas a realidade se mostrou bem diferente do que ele previa. O material produzido por ele era muito quebradiço e inflamável, além de ter um elevado custo de fabricação. Ou seja, os custos cresceram mais do que as vendas e a empresa fechou as portas apenas 2 anos depois. Enquanto isso, na América, outro pesquisador chamado John Wesley Hyatt teria mais sucesso com o plástico semissintético que ele chamou de celuloide. E ele entrou no assunto de uma maneira bem curiosa, quando resolveu disputar uma recompensa de $10.000 oferecida por uma empresa de bilhar de New York. Eles estavam em busca de um substituto para as bolas de bilhar que até aquele momento eram feitas de marfim natural, obtidos através da caça de elefantes. Mas como o jogo estava ficando cada vez mais popular, isso estava ficando insustentável. Hyatt começou adquirindo os direitos da patente do inglês Parkes na década de 1860 para realizar experimentos com o objetivo de criar uma bola de bilhar e ganhar o concurso. No decorrer dos experimentos, ele chegou a uma mistura de nitrocelulose sólida, álcool e cânfora, que eram misturados e aquecidos sob pressão em um processo de fabricação muito mais barato do que o plástico Parkesine. O principal ganho dele foi perceber que, ao utilizar a cânfora como plastificante e realizar a mistura sob calor e pressão, ela derretia e minimizava a necessidade de solvente adicional, minimizando os custos e melhorando a qualidade do produto. O resultado era uma massa que podia receber corantes e depois ser prensada em blocos, que posteriormente eram amolecidos em água fervente para serem prensados em inúmeras formas. Além de, em temperatura ambiente, poder ser cortado, perfurado, polido, dando origem a inúmeros produtos. Outro motivo que fez com que a empresa de Hyatt tivesse sucesso onde os outros falharam foi que ele desenvolveu uma série de máquinas para trabalhar o novo material. Algumas inclusive foram as precursoras do que seria a moldagem de plástico por injeção. Não se sabe se aquele prêmio de $10.000 para quem desenvolvesse a bola de bilhar foi dado a alguém, mas ele serviu de incentivo para que em 1868 John Hyatt e seu irmão fundassem a fábrica Albany Billiard Ball Company, que fabricou bolas de bilhar por mais de 100 anos. Fechando apenas em 1986. Em 1870, os irmãos também obtiveram a primeira de muitas patentes relacionadas ao processo de fabricação do plástico, que eles chamaram comercialmente de celuloide, uma matéria-prima que seria produzida por uma segunda empresa fundada pelos irmãos no ano seguinte, e que seria utilizada por diversas outras empresas na produção de brinquedos, pentes, botões, dentaduras, enfim, inúmeros produtos. Só que uma empresa de sucesso sempre enfrenta algum processo. Em 1875, o uso da cânfora pelos irmãos Hyatt foi um motivo de disputa judicial pelo inventor empresário inglês chamado Daniel Spill, um ex-sócio da falida empresa de Alexander Parkes e que, por isso, havia herdado várias das patentes da empresa. Enfim, ele basicamente alegava que o uso da cânfora na produção do plástico era uma invenção dele. O resumo da história é que a justiça decidiu que o pioneiro no uso da cânfora era o Alexander Parkes, já que ele tinha realizado experimentos com ela antes de todos eles. Alexander Parkes que também tinha testemunhado a favor dos irmãos Hyatt. A decisão final foi que tanto o Daniel Spill, que produzia um plástico chamado Shilonit, quanto os irmãos Hyatt, que produziam a celuloide, poderiam usar a cânfora nos seus produtos.
Alguns anos mais tarde, em 1882, um químico da empresa dos irmãos Wright descobriu que o solvente de acetato de amila permitia diluir o celulose para produzir um plástico bem fino e flexível, que foi utilizado por pesquisadores da empresa Kodak na produção de filmes fotográficos. Mas estes filmes eram muito inflamáveis e logo seriam substituídos em 1930. Agora, sabe aquele ingrediente químico chamado nitrocelulose? Ele também é conhecido como nitrato de celulose, papel flash ou algodão pólvora. É isso mesmo que você está pensando, é explosivo. Em 1846, o cientista alemão Christian Schonbein descobriu que, ao adicionar ácido sulfúrico e ácido nítrico ao algodão, ele produzia um material altamente explosivo, melhor que a pólvora e que não deixava fumaça no ar. Era a nitrocelulose, material que seria utilizado em armas e até como propelente de foguete. O que nos leva a uma curiosidade muito interessante. Lembra das bolas de bilhar feitas de plástico celuloide e que continham a nitrocelulose? Então, se você fosse jogar uma sinuquinha lá pelos anos de 1900, poderia acontecer de talvez, assim sem querer, algumas bolas simplesmente explodirem no impacto ou quando entrassem em contato com um cigarro na mesa, produzindo um som muito parecido com a de um tiro, deixando o jogo muito mais emocionante, não é mesmo? Mas voltando ao plástico, tanto a celuloide quanto o parquesine tinham muitas desvantagens que logo seriam superadas, como a tendência de amolecer sob o calor e serem inflamáveis. Aliás, desvantagens nada boas para atender às gigantes indústrias de produtos elétricos e automotivos que estavam surgindo nessa época. Problemas que foram resolvidos em 1907, com a invenção da baquelite pelo pesquisador belga Leo Hendrik Baekeland, que morava nos Estados Unidos desde 1889. Ele inventou este que é considerado como o primeiro polímero 100% sintético, um plástico barato, não inflamável, muito versátil e que seria um sucesso de vendas. Mas essa não foi a primeira grande invenção do Baekeland. Assim que ele veio morar nos Estados Unidos em 1889, ele patenteou algumas invenções, com uma delas sendo a de um papel para impressão fotográfica que podia ser revelado sob a luz artificial e que ele chamou de Velox. Invenção que ele vendeu para a Kodak por $1 milhão em 1899, nada mal, não é mesmo? E foi com este dinheiro que ele abriu o próprio laboratório de pesquisas no estado de New York, onde ele inventaria a baquelite em 1907, o deixando ainda mais rico. Para desenvolver a baquelite, considerada como o primeiro plástico moderno ou primeiro polímero 100% sintético, ele combinou um desinfetante chamado fenol com formaldeído. Por serem dois produtos químicos que também já são sintéticos, como o formaldeído, que é obtido principalmente do gás metano, ele leva esse título de primeiro polímero 100% sintético. Já os plásticos parquesine e celuloide são chamados de semissintéticos porque eram feitos de materiais naturais quimicamente alterados. Mas voltando à baquelite, ela foi apresentada ao público pela primeira vez em uma conferência de química em 1909 e rapidamente chamou a atenção de todos. Era um material moldável com boa resistência mecânica, térmica e elétrica. Resistia bem até a ácidos e, principalmente, tinha um baixo custo de produção. Tantas qualidades permitiram que ela pudesse ser utilizada em uma infinidade de produtos. Tanto é que a baquelite foi comercializada com o seguinte slogan: o material para milhares de usos. Um sucesso que foi o estopim para o desenvolvimento de uma série de resinas sintéticas que viriam e que revolucionariam a economia moderna, inaugurando a era do plástico. Mas o que é o plástico afinal? Bem, do ponto de vista ambiental ele é um desastre, centenas de anos para se decompor no meio ambiente, mas do ponto de vista tecnológico ele é uma maravilha moderna. O plástico é um polímero, e um polímero é uma macromolécula, uma grande molécula composta por uma longa cadeia de moléculas menores e repetidas chamadas de monômeros. São moléculas compostas de carbono, que às vezes têm outros elementos nelas e que se prolongam bastante. Então o poli no nome polímero significa muitas, e o mero significa partes, muitas partes. E para variar, este nome também vem do grego. Bem, como você pode imaginar, os polímeros compõem uma classe enorme de moléculas que vão muito além dos plásticos, muito mesmo. Se dividirmos eles em polímeros naturais e sintéticos, nos naturais podemos citar a celulose presente nas plantas, a borracha natural, a lã, a seda, o marfim, o amido, o colágeno, a queratina, o DNA. Já nos sintéticos podemos citar o polietileno, que é um dos plásticos mais baratos e presente em praticamente todo lugar, como nas sacolas de supermercado e em embalagens de produtos. Tem também o PVC, policloreto de vinila, muito utilizado na construção civil. O poliestireno, usado em muitos produtos como no famoso isopor, o nylon, enfim, os polímeros sintéticos estão em praticamente todos os produtos industrializados que consumimos. Você deve ter vários aí com você agora mesmo. Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado deste pedacinho da história envolvendo os plásticos. É uma área realmente muito interessante.
Deixo aqui o meu grande abraço aos apoiadores do canal e desejo a todos um Feliz Natal.